Olá, queridos. Nós queríamos falar da palavra de Deus num texto que registra as 3 tentações que Jesus enfrentou no deserto. Eu vou ler apenas um versículo e a partir dele nós queríamos falar sobre o tema passando na quarentena sem perder o foco. E nós temos muito a aprender com Jesus no que tange ao enfrentamento das tentações que ele passou pelo deserto. O texto da palavra de Deus em Mateus capítulo 4, versículo 5 diz assim: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Nós podemos dizer que esta foi a quarentena de Jesus. Nós estamos tendo esse tema agora abordado pelo enfrentamento do coronavírus e nós falamos muito de quarentena. A Bíblia também fala de muitas quarentenas, às vezes quarentenas de dias ou quarentenas de anos, né? Nós temos como exemplo a quarentena que enfrentou o povo de Israel, que entre a libertação do Egito e a entrada na terra prometida, eles tiveram que passar por um deserto. Paulo registra isso em 1 Coríntios capítulo 10, e ele tira várias lições. Ele diz até que nós devemos aprender várias lições a partir da peregrinação do povo de Israel no deserto. Paulo vai dizer nesse texto, por exemplo, que nós devemos resistir a algumas tentações. E ele vai dizer: não murmure. A primeira tentação que nós podemos enfrentar no deserto da vida, no deserto existencial, não me refiro aqui ao deserto geográfico, mas ao deserto da nossa própria existência. E com certeza o deserto representa na Bíblia tempo de escassez, tempo de provação, tempo de luta. E é o que nós estamos passando nesse exato momento. Mas Paulo diz que nós devemos resistir à tentação da murmuração, por exemplo. E ele vai falar também da tentação da idolatria, da tentação da prostituição. Ele até finaliza esse texto dizendo que nós somos tentados de diversas maneiras, mas não virá sobre nós tentação que não seja humana, mas com a mesma tentação Deus também dará o escape. Ou seja, Paulo tira desse episódio de peregrinação do povo pelo deserto, ele tira dessa quarentena, ele tira algumas lições do que devemos fazer e não fazer nesse deserto. No deserto ele diz que nós não devemos prostituir, não devemos ser idólatras, não devemos também ceder à tentação à prostituição. Quando nós falamos da quarentena de Jesus aqui no deserto da Judéia, Jesus também nos ensina algumas coisas que devemos fazer ou não fazer no deserto. E o texto fala de 3 tentações que Jesus sofreu e ele resistiu a elas e não perdeu o foco de que é a sua comunhão com Deus, a intimidade com o Senhor. Quais as lições que nós devemos aprender dessas 3 tentações de Jesus nesse contexto que nós estamos vivendo de quarentena? Eu posso dizer que se nós queremos passar pela quarentena sem perder o foco da comunhão com Deus e o foco da intimidade com Deus, nós precisamos resistir a essas 3 tentações que Jesus enfrentou no deserto da Judéia. Quais são? A primeira tentação que Jesus enfrentou é de transformar pedra em pães. Pedras em pães. O que consiste essa tentação para nós? O que consistiu essa tentação para Jesus? O que consiste para nós? No meu modo de ver, essa tentação é a tentação das soluções mágicas e imediatas. Sempre teremos no deserto da nossa vida essa tentação de agir por instinto. Há alguma coisa errada na fome? Creio que não. Há alguma coisa errada na necessidade, essas 3 necessidades da sede e da sexualidade? Creio que nenhuma delas são necessidades ilegítimas, pelo contrário, são necessidades humanas
e também necessidades que todos nós temos. O problema é quando nós, no afã de sermos conduzidos pelo instinto e não pela razão, ou até mesmo pelo Espírito Santo de Deus, nós damos vazão a estes instintos. E aí consiste o pecado. Por exemplo, a comida é uma necessidade básica de todo ser humano, por isso Jesus naturalmente poderia ter fome, como humano que era, além de Deus. Jesus ele poderia comer, mas nós sabemos que a glutonaria é um desvio da necessidade da comida, assim como o sexo pode se tornar uma promiscuidade. O que eu quero dizer é que Jesus não cedeu à tentação de satisfazer imediatamente as suas necessidades, principalmente quando essas propostas vêm do próprio diabo. Uma outra coisa que eu posso perceber nesse texto como tentação é a tentação de ter soluções mágicas, rápidas para a nossa vida. Isso é muito comum, principalmente nesse contexto que nós estamos vivendo de crise. Talvez nós busquemos as coisas mais rápidas e fáceis, mas que não são moralmente corretas. Jesus poderia muito bem, tinha poder para isso, para transformar pedras em pães. Jesus, não só aqui, mas durante todo o seu ministério, teve essa tentação de realizar milagres, de ser um milagreiro, de ser um mágico. Mas Jesus não fez isso. Jesus, sempre quando realizou milagres, estava motivado pela compaixão pelas pessoas, e ele tinha como objetivo também um objetivo pedagógico de ensinar algo além do próprio milagre. Então, resista a essa tentação das soluções mágicas. Está passando por uma crise financeira, muitos, por exemplo, optam por roubar. Então, é uma solução fácil, é uma solução também rápida, mas não digo que seja a solução que coaduna com a palavra de Deus. A segunda tentação que Jesus enfrenta nesse texto é a tentação de subir. Olha o que o texto diz aqui, né? Que ele foi transportado ao pináculo do templo, da ideia de um topo. A segunda tentação, eu diria que é querer subir na vida a qualquer custo, abrindo mão dos princípios e valores e do bom senso. Jesus, ele sempre resistiu a essa tentação. Jesus, por exemplo, nunca quis estar no topo do templo, entendendo aqui que Jesus não teve uma ascensão na vida a partir da hierarquia sacerdotal ou da hierarquia institucional da religião estabelecida, que era o judaísmo. Pelo contrário, Jesus não se filiou a nenhum partido político. Pelo contrário, Jesus estava acima de todos eles e criticava todos eles, os fariseus, os escribas, os saduceus, porque eles estavam atrelados e presos ao poder. O poder para Jesus era essencialmente para servir. E ele ensinou isso aos discípulos, que brigavam entre si para quem poderia chegar ao topo. E essa tentação que nós devemos resistir, não abrir mão dos nossos valores, não abrir mão da nossa fé por conta de subir na vida. É interessante notar que nós podemos podemos até querer chegar a alguma meta. Isso não é nada de errado nisso. Agora, fazer isso, subir na vida, seja profissionalmente ou religiosamente, mas pisoteando as pessoas e abrindo mão de valores e princípios, não é correto. A terceira tentação que Jesus enfrenta é o diabo dizer para ele que ofereceria todos os reinos da terra se tão somente ele o adorasse. O diabo é muito abusado e mentiroso, porque na realidade ele não é dono de nada. E ele teve a ousadia de ofertar isso ao Filho de Deus. O que está implícito nessa tentação é vender-se a si mesmo por conta de uma conquista do mundo. Será que vale a pena isso? O próprio Jesus, ele chegou a dizer que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma.
Pense você, se o diabo fizesse essa proposta para você de conquistar o mundo, mas por conta disso, o prejuízo que você vai ter é a perda da alma, a perda da afetividade, a perda do amor a si mesmo e até o amor ao próximo. Então veja, essas coisas não valem a pena. Pense você, vale a pena ter uma mansão e com isso perder a sua família? Vale a pena você ter um cargo de muita importância, mas com isso você perder a sua intimidade com os seus familiares, perder também a sua privacidade? Será que vale a pena? Pense você. Muitos conquistaram o mundo inteiro e perderam a sua alma. Então Jesus, ele nos ensina com essas 3 tentações que nós, se queremos passar pela quarentena que nós estamos passando sem perder o foco da comunhão com Deus, precisamos resistir à tentação das soluções mágicas e imediatas, transformar pedras em pães. Essa tentação consiste também em ter realização sem trabalho, ter uma vitória sem luta e conquista sem esforço. Não vale a pena. A segunda tentação é você chegar ao topo da sua vida profissional ou até da sua vida religiosa, a despeito, ou melhor, em detrimento de uma vida digna ou de acordo com a palavra de Deus, abrindo mão de valores, princípios determinados pela palavra do Senhor. A terceira tentação nessa quarentena, meus queridos, é você ter tudo na vida, mas como pagando um preço de perder a sua alma, ou até mesmo fazer um pacto com o diabo. Porque é isso que está implícito aqui. O diabo ousadamente diz para Jesus: tão somente me adore. Não vale a pena perder a sua alma desta maneira. Por isso, nessa quarentena, resistamos a essas 3 tentações. A tentação de ter soluções mágicas e rápidas. A tentação de subir na vida pisoteando as pessoas ou até mesmo abrindo mão de valores e princípios. E a terceira tentação, cuidado, que você pode ser tentado a ter fama, sucesso e conquistar o mundo, e com isso perder a sua alma. Não perca a sua alma.